o relator do caso Moro reduziu a acusação a pó. Ele foi muito preciso nas suas palavras. Para quem gosta do senador Sérgio Moro, foi um banquete. Várias teorias que ele explicou detalhadamente de por que não seria o caso de uma cassação. Eram 3 dos argumentos dele, que inclusive ontem o nosso querido Felipe Moura Brasil explicou detalhadamente no Papo Antagonista. Quem não viu, reveja esse vídeo de ontem à tarde, que vocês vão entender direitinho todos os argumentos do relator do mandato, que está analisando o caso, que é o desembargador Luciano Carrasco Flavinha Souza, que ele apresentou o seu parecer contra a cassação. Uma das coisas que eu achei mais interessante, que não tinha nem como ser evitado, é que ele falou claramente do fator político. Atrás da cassação do Sérgio Moro, da eventual cassação, da provável cassação, como muitos acham, existe claramente um fator político, existe um interesse de vários partidos na vaga dele, seja de posição, seja de situação. Ambos os lados do nosso Congresso têm interesse na vaga do Sérgio Moro, com esperanças de, claro, colocar um representante do seu partido ou de um partido aliado na vaga dele. Então, nada foi desconsiderado no olhar do desembargador. Inclusive, temos uma fala que o Matheus já separou para a gente, do relator falando justamente da questão política, do fator político na consideração do voto dele. Engasguei aqui. Pode colocar o VT, meu caro Matheus? É preciso dizer que todo o processo aqui tem relação com a política. Não se pode perder de vista que todo o processo aqui surge pela política. É muita ingenuidade acreditar que o investigado, atuando como juiz em grande operação de combate à corrupção, que afetou razoável parte do quadro político, ao sair da magistratura e ingressar no governo beneficiado eleitoralmente pela indicada operação, não seria atacado. Que saindo desse governo, atirando, não receberia retaliação futura e, ao fim e ao cabo, sair candidato e sagrando-se vencedor na eleição no Senado contra aquele que lhe abriu a candidatura presidencial e que estava há décadas no Legislativo, não poderia ser alvo de desforra. Interessante, então, ele analisar claramente o fator político. E aí vem a pergunta, vocês acham interessante, a questão é, vocês acham positivo ou negativo um desembargador que, em tese, deve analisar apenas a lei e os fatos, também analisar o fator político? Vocês acham que isso é salutar, já que é um ingrediente ativo nesse processo contra o Moro? Ou vocês acham que não, que ele deveria se manter equidistante e não analisar essas questões políticas, apenas o que diz a letra da lei e apenas o que diz os autos? O que é que vocês acham? Deveria ou não ser levado o fator político em consideração? Deixe os seus comentários aqui, que eu quero ler, para saber o que é que vocês acham desse fator político sendo analisado. Lembrando que o fator político já está muito imiscuído, digamos assim, nas nossas varas judiciais, seja no STF, STJ, agora no TRF, e, enfim, o que é que vocês acham disso? Política deve ser considerada? E se sim, como? Para que ela não se torne também um tamanho muito maior do que deveria em relação à questão jurídica, se é que deveria ter uma participação nessa análise. Quero a sua visão sobre isso. E enquanto você deixa o seu comentário aqui, eu vou para a segunda parte, um segundo vídeo, que é justamente um trecho onde o relator, de forma mais concisa, traz o seu voto. Eu não trouxe, obviamente, o voto inteiro dele, porque senão vocês vão ficar aqui até o jantar. Mas a gente trouxe um pedacinho bem interessante, onde ele dá o seu voto e o porquê que ele acha que o processo não deve prosperar contra o juiz Sérgio Moro. Matheus, solta esse trechinho, por favor. Mesmo diante da legitimidade da insatisfação da sociedade organizada, não cabe ao Poder Judiciário agir na esteira do que considera indignante, mas sim prestar a jurisdição, atento às leis e, principalmente, ao arcabouço constitucional vigente, até porque os mesmos atores que protestam em face dos representantes eleitos são os que os elegem. Por fim, nada mais destacar que a ação de investigação judicial eleitoral é via inadequada para a apuração de infrações penais e que os investigantes não possuem legitimidade para o julgamento da respectiva ação penal.
Sucede que, diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Tanto é que isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para a apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor presidente, ante o exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas. É como penso, é como voto, senhor presidente. Desculpe a demora na leitura do voto. Muito bem, está aí, então, a visão do desembargador relator, e trouxe um balde de água fria, tanto para o pessoal do PT, que também ambicionava, eventualmente, a vaga dele no Senado, como o pessoal do PL, que também se sentiu prejudicado pela mudança de partido que o Sérgio Moro apresentou durante a campanha dele para senador, e que teria havido, portanto, um descumprimento da regra eleitoral em relação aos gastos eleitorais. Eles ambos que estão de lados extremamente opostos no nosso atual mapa político, né? Eu digo atual porque nós sabemos que isso às vezes muda. O PL já foi do governo Lula nos mandatos anteriores dele, mas hoje está num campo oposto. Ambos têm interesse direto na cassação do Moro para que algum representante deste partido ou daquele tenha as chances de se eleger. Mas vamos e venhamos, pessoal. No Paraná, é muito menos provável que um candidato de esquerda pegue uma eventual vaga do Sérgio Moro. A votação do Moro no Paraná foi extremamente grandiosa, foi extremamente consistente. E eles têm um perfil mais conservador, que não é a realidade do público que vota no PT e nos partidos aliados do governo atualmente, com raras exceções, do PMDB mais ao centro, parcialmente lá com a Simone Tebet. Enfim, a questão é muito mais provável que, em o Moro sendo realmente cassado, vá para alguém do espectro político da direita, dos conservadores. Inclusive, esse foi um tema que nós abordamos ontem no meio-dia em Brasília, com o nosso querido Duda Teixeira, também abordamos com o Alexandre Borges, e fica aí a pergunta para vocês. O que é que vocês estão achando desse início do julgamento do Sérgio Moro? Está indo tudo conforme vocês imaginavam? Lembrando que o que vocês imaginavam não necessariamente é o que vocês gostariam, né? Você imagina uma coisa, mas na sua torcida podia ser por outra coisa. Como é que vocês estão vendo esses primeiros movimentos da Justiça Paranaense em relação ao julgamento do Sérgio Moro? Deixe o seu comentário aqui e também, claro, deixe o seu like aqui no nosso vídeo.